Sua casa é unida? Você celebra a união na sua casa? Você vive em união? A sua família é unida? O seu casamento celebra a união? Você tem união com a igreja? Você tem unidade com a igreja? Você tem, dentro das estruturas dos seus relacionamentos fraternais, dentro das suas estruturas sociais, você experimenta o milagre da comunhão? Comunhão. Quando nós olhamos a palavra do Senhor, a gente dá uma olhada como Deus ele se preocupou com essa área de divisão. Como Deus se preocupou com esse assunto, dividir. E tudo aquilo que divide não procede do Senhor. Tudo aquilo que divide é algo que não vem dele. Vocês sabiam que no Brasil, a cada hora, abrem-se de 2 a 3 novas igrejas? Por hora. Só no Rio de Janeiro, são em média 3 por dia. São 900 igrejas num determinado período. E isso não são novos trabalhos. Tudo isso é fruto de divisão. Tudo são igrejas que dividiram e abriram suas filiais. Essas 900 igrejas são registradas no CNPJ. Isso é só dados da Receita. Por ano, desculpe, a cada hora no Brasil, 2 a 3, isso pelos dados da Receita. Mas a maioria delas fruto de divisão. De pessoas que não se submeteram a determinadas lideranças, ou determinadas lideranças que expulsaram as pessoas de dentro, porque eles não estavam de acordo com o que eles criam. E hoje existe uma proliferação de igrejas independentes, frutos de divisões e decisões, e acreditamos que Deus está nesses movimentos. A pergunta é possível? Como é que Deus pode abençoar a divisão? E o que gera uma divisão? O que gera divisão é heresia. Vocês sabiam que a palavra heresia está associada à divisão? Um dos seus significados da palavra heresia é dividir, romper. É você sair do que é verdade e levar a uma mentira e tornar com que essa mentira seja verdade. Mas só que essa mentira que dividiu, ela vai continuar dividindo. Porque ela em si, na sua essência, é divisora, porque ela é uma heresia. Quando eu estou me separando da minha esposa, quando existe um relacionamento conjugal, que nós estamos rompendo, você sabia que um dos instrumentos que faz com que isso aconteça é uma heresia? Quando o nosso casamento, a nossa família, existe só divisão, porque tem uma coisa diferente, reunido para unido. Tem muitas famílias que se reúnem, mas tem famílias que não vivem a unidade. Estar reunido é uma coisa, estar unido é outra coisa. Paulo falou isso à igreja de Coríntios. Quando vocês se reúnem, é o pior, porque não há união de vocês. Até mesmo na união da ceia é uma aberração. 1 Coríntios capítulo 11. Vocês se reúnem, mas não existe unidade entre vocês. E o que gerou isso foi uma heresia. O que gera essa questão de divisão é sempre uma heresia. Provérbios capítulo 6, não é o nosso texto, diz que 6 coisas Deus aborrece, a 7ª ele abomina. O que Deus, isso deve nos causar algum tipo de receio, no mínimo, quando Deus diz assim, tem uma coisa que você faz que eu abomino. O que é? É aquilo que causa divisão entre irmãos. É o que cria contenda entre irmãos. Isso Deus abomina. E talvez a gente precisa saber que quando nós estamos numa situação, vivendo ou promovendo uma situação que leva o coração de Deus a ficar desse aspecto, de ter abominação contra isso, nós estamos em maus nações. 6, aborrece ou abomina. Por isso que nós somos chamados a vivermos uma unidade espiritual orgânica tremenda. Nesse assunto de heresia, que trabalha com que é essa questão da divisão, esses textos de Jesus, eles são muito chaves. Todo reino dividido contra si mesmo vai ficar certo. Todo casamento dividido entre si mesmo vai ficar certo. Vai ficar separado e vai romper. E não vai prosperar, porque só há divisão entre vocês dois. Toda família que não convive, relacionamento pai-filho, filho-pai, irmãos e irmãs, vai ficar deserto, porque há cisão entre vocês, não há união entre vocês. Toda cidade ou casa dividida não vai ficar de pé, ela não subsistirá. Em Lucas capítulo 11, verso 23, diz: quem não é contra mim, desculpa, quem não é por mim é contra mim. Quem comigo não é comigo, espalha. Eu não aceito
divisão. E esse assunto vem ficando cada vez mais forte. O apóstolo Paulo, por exemplo, falando sobre essa questão dessa heresia que causa divisão, lá em Romanos capítulo 16, do 17 ao 18, também está projetado, isso. Rogo-vos, pois, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendeste. Afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim ao seu próprio ventre. E com suas palavras suaves e lisonjas, enganam o coração dos ingênuos, enganam o coração desses meninos da fé. Mas são pessoas que provocam divisões e escândalos. Nossos casamentos, geralmente, nossas famílias, nossas igrejas, elas são contaminadas de heresias que causam divisões. E nossa intenção hoje à noite é refletirmos sobre as realidades duríssimas dessas heresias e o que nós vamos fazer para não vivermos esse tipo de coisa aqui nas nossas vidas, que é esses promotores de divisão. Abra, por favor, comigo a sua Bíblia na carta que escreveu Judas. O penúltimo livro do Novo Testamento está antes de Apocalipse. O livro que antecede Apocalipse. Judas, ele só possui um capítulo, na verdade apenas 25 versículos apenas, e não é o Judas Iscariotes, claro, não é o homem que traiu Jesus depois de escrever uma carta, não faz sentido. Tudo leva a crer que esse Judas é um irmão de Jesus, assim como ele é irmão de Tiago. Não sei se você sabia, mas em Mateus capítulo 13, verso 55, tem uma lista de irmãos de Jesus, filhos de José e Maria. E nessa lista de Mateus 13, 55, está lá Tiago e Judas, também como irmãos de Jesus. E tudo leva a crer que esse Judas se converteu após a ressurreição do seu irmão Jesus. E ele se tornou um líder preeminente numa determinada região, e essa carta é escrita a várias igrejas. Uma carta que não tem uma razão muito obscura de ter sido escrita, ela é óbvia. Veja comigo os versículos primeiros. Judas, ele não diz que é irmão de Jesus, mas ele se declara servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Aos chamados, amados em Deus Pai, guardados em Jesus Cristo. Perceba esses três verbos. Judas está dizendo que nós somos chamados, amados e guardados. Ele já começa a sua carta falando de três verdades que nós temos no reino espiritual. Nós somos chamados, nós somos amados e nós somos guardados. Ele faz a sua salvação, a misericórdia, a paz e o amor sejam multiplicados. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder convosco, exortando-vos a batalhar diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde o mundo foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça do nosso Senhor, a graça de nosso Deus, e nega o nosso único, soberano e Senhor Jesus Cristo. Aqui está definido a razão desta carta ter sido escrita. O Judas está dizendo: eu tinha um desejo firme, eu estava num projeto, eu estava num empreendimento diligente de escrever acerca da nossa comum salvação. Alguma coisa aconteceu que mudou o foco. Então eu estava decidido, versículo 3, a escrever sobre a nossa salvação, mas apareceu uma urgência. Qual é a urgência? De heresia. Então a igreja precisa se precaver de heresias antes de entender sobre a salvação no conceito de Judas. Então aqui existe uma urgência. Eu estava diligentemente envolvido no projeto, que era escrever uma carta sobre a nossa comum salvação, mas eu mudei de ideia. E essa mudança de ideia foi por causa de uma urgência. É importante
importante falar sobre salvação, mas aqui surge uma urgência. Qual urgência? Essa igreja está em riscos. Esses irmãos estão correndo riscos, porque pessoas que sendo infiltradas dentro da igreja, as pessoas que se infiltraram nos nossos relacionamentos de forma dissimulada, cantando as mesmas canções, orando as mesmas orações, lendo a mesma Bíblia, tendo a mesma saudaçãozinha de paz do Senhor, são pessoas hereges que vão causar divisão no vosso meio. É necessário vocês ficarem alertas, é necessário vocês ficarem antenados. E eu estou convocando uma igreja a batalhar de forma diligente pela fé que uma vez por todas foi entregue a nós. Porque tem uma turma dissimulada. Eles não vêm alto se declarando herege. Eles não carregam uma plaquinha dizendo sou herege. Eles são dissimulados, mas são hereges. E se infiltram nos relacionamentos, nas famílias, nos casamentos, se infiltram nas igrejas e na sociedade, mas são hereges, usando a mesma Bíblia, como eu falei, cantando as mesmas canções e dizendo as mesmas coisas que um cristão diria, mas não é herege. Eu estou chamando vocês a batalharem de forma diligente pela fé. Eu não estou chamando vocês a lutarem diligentemente pela igreja, ou por qualquer igreja. Estou chamando vocês para lutar diligentemente pela fé que vocês precisam exercer na igreja. Vamos pensar nessa ideia, dessa urgência. E eu penso que essas urgências, essa batalha, para nos tornar pessoas cada vez mais distantes das heresias e não nos tornar um herege. Eu trago algumas decisões que eu e você nós precisamos ter. São decisões que nós precisamos ter de uma vez por todas. E eu trago como tema dessa mensagem uma vez por todas, porque Judas fala isso 2 vezes na sua carta. Uma vez por todas. Tipo assim, chega. Uma vez por todas. Quais são as definições que nós precisamos ter? Primeiro, nós precisamos definir qual é a nossa fonte de verdade. Qual é a fonte de verdade da sua vida? Primeiro, qual é a sua fonte de verdade? De uma vez por todas, foi entregue para nós o quê? Foi entregue para nós a fé que já está configurada, os ensinos que não estão sendo inovados a cada semana, um evangelho que não está mudando a cada mês. Se os irmãos olharem aqui no versículo 18, eu vou caminhar depois no restante do texto e no restante da carta, eu não lerei, mas citarei. Se os irmãos perceberem no versículo 17, por isso que eu convido você a ficar com a sua Bíblia aberta, diz: vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos. Qual é a nossa referência? Qual é a sua única referência de verdade, irmão? Achei engraçado nesses últimos, engraçado para não dizer trágico, né? Esses últimos dias eu recebi, eu acredito que por volta de uns 12 vídeos, 12 áudios sobre sonho. Pessoas que sonharam, tiveram determinadas revelações. Eu recebi em volta entre 10 e 12 áudios de pessoas que viram não sei quem, um buraco levando não sei quantas pessoas, e viram o mar subindo 40 metros e inundando Brasília, um monte de negócio assim. E pessoas mandando, alguns não me perguntavam opinião, mas outros me mandavam opinião dizendo assim: pastor, o que o senhor acha? E dava para ver o desespero nas letras. A minha palavra, você tem todo o direito de me achar o que você quiser, mas assim, deixa eu ter o direito também de fazer algumas leituras. Eu acho isso uma meninice que não tem tamanho. Eu acho isso de uma infantilidade que não tem tamanho. Não importa a pessoa que morreu e foi para o céu e teve uma visão do céu e viu não sei quantos anos, e o Senhor falou com ele e depois ele desceu. Essa pessoa morreu, foi para o inferno, voltou, teve visão do sentimento, sonhou que o mar, sonhou com o buraco, sonhou que o dragão, sonhou que não sei o quê. Deixa eu dizer uma coisa para você, de uma vez por todas. A Bíblia já está escrita, irmão. Vai acontecer o que está escrito. Não vai acontecer o que você sonhou, não. Vai acontecer o que está escrito. Não vai acontecer o seu pesadelo, não. Vai acontecer o que está escrito. Porque o Evangelho já está fechado. O Evangelho já está configurado.
Não vai ser o que você inventa não, pastor. Não vai ser o que você também decide não, irmãozinho. Porque senão isso vira uma heresia. E toda heresia racha. Uma vez por todas o Evangelho já foi entregue. Uma vez por todas os apóstolos já falaram. E não importa o que você sonhou. Diga que foi um sonho, mas não me interessa o que você sonhou. Aliás, as religiões que teve o seu início em um sonho são hereges. Porque não se inicia uma religião com um sonho, se inicia uma religião com Cristo. Então não importa que visão você teve e que revelação você teve do céu, não importa, o Evangelho está fechado. Uma vez por todas, a fé foi entregue. Então ela é imutável, ela é definida, ela já está configurada, ela já está fechada. Ano que vem, o Senhor não mudou. Deixa eu dar uma repaginada nas Escrituras. Os irmãos fazem ideia quantas pessoas nesta hora estão ouvindo este livro no Brasil? Os irmãos têm ideia há quantos anos esse livro está sendo pregado no Brasil para essas pessoas? E sabe por que esse livro não se esgota? Porque nós estamos diante do Evangelho e das boas novas de um Deus vivo. Este livro e esta revelação, ela é inesgotável. Estamos diante da palavra do Senhor. A pergunta é: qual a sua fonte de verdade? Que livro é a sua fonte de verdade? A sua fonte de verdade é o que você acha? A sua fonte de verdade é o que você leu? A sua fonte de verdade é o que você imagina? A sua fonte de verdade é o seu coraçãozinho? A sua fonte de verdade é o que a sua leitura que você faz de mundo? A sua verdade é aquilo que você se define como dom da verdade? Qual a sua fonte de verdade? Porque se a sua fonte de verdade não for esta palavra, você é um herege. E eu sou um herege. Aí deixa eu te dizer uma coisa: a heresia vai dividir você. A heresia vai acabar com o seu casamento. A heresia vai arregaçar com a sua alma, porque ela vai tirar a sua alma de você e vai trucidá-la. Porque você está acreditando em heresias. O Senhor está dizendo: eu estou com você. Aí você está dizendo: mas eu não acredito. Não acreditar em heresia. Porque não acreditar é chamá-lo de mentiroso. Se ele diz: eu te sustento com a minha destra fiel, e você está em desespero pela ansiedade ou pela depressão, saiba que isso é em si uma palavra dizendo: eu não acredito no que eu estou dizendo. E se eu digo: eu não acredito no que tu está dizendo, isso é uma cisão com a verdade, isso é uma heresia. Aí eu vou contaminar os outros que estão ao meu lado, e todo mundo vai sofrer, e eu caso um racha na minha casa. Por quê? Porque eu acreditei numa heresia. Qual é a sua fonte de verdade? Sua fonte de verdade é a sua ciência? Qual é a sua fonte de verdade? Interessante que esses hereges, eles, veja no versículo 4, essa galera transforma em libertinagem a graça do Senhor. Final do versículo 4, os hereges são libertinos. E o que é libertino? Aqui eu acredito que estava associado a uma vida sexual errada. Mas eu só quero dizer que o libertino é aquele que rejeita o que é verdade e faz aquilo que ele bem quer. O libertino é aquele que diz assim: mas Deus ama, mas Deus cuida, ninguém pode pegar pedra para atingir em mim porque ninguém é perfeito, eu sempre fui assim, eu sou assim desde criança, isso é por causa disso, entendeu? Isso é transformar a graça em libertinagem, porque você não tem o direito de ser quem você quer ser. Você tem que ser aquela pessoa que eu quero que você seja. Porque se você quiser ser a pessoa que você quer ser, desiste de mim, cara. Porque eu não convivo com pessoas que querem ser aquilo que eles decidem ser. Eu não estou junto com essa maracutaia. Porque eu não convivo com heresia, que faz cisão da minha vontade. Eu sei que a tua vontade é essa, mas eu não faço. Então você é um herege.
E você vai causar a sua vida e a vida de quem convive com você um inferno. Porque você não se submete à graça do Senhor. Pelo contrário, a transforma em libertinagem. Deus não aceita tudo aquilo que nós imaginamos. Deus não respeita as minhas emoções e os meus sentimentos. No sentido de torná-los como verdade. Não respeita. Nós não podemos conviver com os nossos próprios sentimentos sendo mandantes da nossa vida. Ciências podem dizer isso. O Evangelho não diz isso. Isso é libertador. Porque agora nós temos um soberano Senhor sobre nós, que diz assim, levante-se porque eu cuido de você, então a gente pode se levantar porque Ele vai cuidar da gente. Quando Ele disser assim, volte para a vida, a gente pode voltar para a vida porque Ele vai cuidar da gente, isso não é mentira. Quando Ele diz, não faça isso, não faça, porque é para o nosso bem. Não tente o Senhor. Não tente o Senhor. Por quê? Porque a nossa fonte de verdade não mudou. Essa galera que é insubmissa, final do versículo 8, perceba que essa turma dos hereges, eu falei dos sonhos, essa turma vive sonhando como se fossem alucinógenos. Versículo 8. Mas também eles rejeitam governos e difamam as autoridades superiores. Sabe por quê? Porque essas pessoas não se submetem a ninguém, tem que ser do jeito dele. Escraviza esposa, escraviza marido, escraviza filhos, porque tem que ser do jeito dele. Esses hereges, o Judas está chamando de cavalos batizados. Assim, é Judas que está falando. Quer ver aonde está? Por favor, veja comigo, versículo 10. Estes homens, quanto a tudo que não entendem, difamam. E quanto a tudo que compreendem por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Rapaz, você está querendo compreender as coisas espirituais com lentes carnais. Nem o Espírito de Deus você tem, você está querendo opinar sobre coisas espirituais. Você só critica a igreja. Você só critica. Assim, eu acho interessante as pessoas que dizem assim, eu não gosto de igreja. Deixa eu te contar um segredo, igreja também não gosta de todo mundo, não. Não gosto de pastores. Deixa eu te contar outro segredo, pastor não gosta de todo mundo também, não. Você acha que está aqui para a gente adular pessoas, para gostarem da gente? Isso o Senhor nunca permitiu que a sua igreja se passasse por tal papel. Porque a igreja não existe para agradar bodes. Se gosta ou não gosta, isso é problema exclusivamente de quem está ouvindo. Porque a fonte da verdade, ela diz que você é um bruto irracional, porque você está falando coisas que você não entende. E quer opinar, e quer dizer o que está certo, quer dizer o que está errado. Você é um arrogante, irracional, porque você não sabe lidar com coisas espirituais e quer administrar coisas do jeito carnal, cara. Insubmissos, não se submete a ninguém. E Deus não mudou. Veja que a nossa fonte de verdade não mudou. E Judas está dizendo, galera, de uma vez por todas, Deus não mudou. Versículo 5. Um povo que foi retirado do deserto foi destruído. Anjos que abandonaram a sua casa, o seu instinto, a sua glória original, estão presos. Versículo 7. Sodoma e Gomorra consumidos. E Judas está dizendo, olha só, o povo do Senhor destruído. Anjos que ele criou presos para o julgamento eterno. E as outras nações, que é Sodoma e Gomorra, que foram contra eles, elas foram exterminadas. Você acha que eu mudei? A palavra de Judas é de uma vez por todas. Deus não mudou. Versículo 5. Estejais cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor não mudou. Que agora ele não está aceitando coisinhas que antes ele não aceitava, não. Ele continua não aceitando. Que o Senhor agora está mais tolerante com o mundo. Ele não está mais tolerante. O Deus do Antigo Testamento é diferente do Deus do Novo Testamento. O que você leu, o que você aprendeu essa bobeira? Fiquei sabendo de uma igreja presbiteriana. Numa igreja presbiteriana,
não me lembro de qual cidade, que ela está promovendo vida sexual ativa entre os seus jovens. Está ensinando que pelo fato de Deus ser amor, as expressões de amor entre um homem e uma mulher, elas são legítimas, por mais que não sejam casados. Ouvi isso de um pastor presbiteriano. Isso é transformar em libertinagem a graça. Que querem viver da maneira que bem entendem. E que quem vive da maneira que bem entende é um herege. E vai dividir muitas vidas e almas e pessoas. Qual é a sua fonte de verdade? De uma vez por todas, qual é a verdade da sua vida? Você acredita em quê mesmo? De uma vez por todas, você acredita em quê? Quem é que configura mesmo a sua vida? De uma vez por todas. Os padrões de Deus não mudaram. Segundo, defina sua fonte de contentamento. Dê uma olhada no versículo 16 e veja o cenário de um herege. Ponto 2. Defina a sua fonte de contentamento. Os tais, esses hereges, são o que, gente? Murmuradores, descontentes, andam segundo as suas paixões, a sua boca vive propalando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros por motivos interesseiros. Nós temos uma geração de crentes que são tão descontentes com o que tem. Uma geração de crente murmurador, que nada está bom. Que parece que Deus está contra mim, né? Deus está contra mim, né? O Senhor está contra mim, né? Que só fala isso. Que não está mais nem orando porque está com raivinha de Deus. Que na hora dos cânticos fica com a boquinha fechada porque ele está muito decepcionado. Olha, eu estou tão decepcionado com Deus. Ou então aqueles arrogantes que dizem assim, se eu fosse Deus eu faria diferente. Sério? Lúcifer falou isso. Se eu fosse Deus eu faria diferente. Lúcifer falou isso. Você está se tornando em quem, filho? Murmuradores, que só murmuram. Não agradecem pelo esposo que tem, só reclamam. Não agradecem pela esposa que tem, só reclama. Não agradece pelos filhos que Deus deu, só reclama. Não agradece pela casa que tem, porque é alugada, só reclama. Não agradece por nada neste mundo, porque é descontente com tudo e todos. É descontente com a igreja. Eu não sou contente com essa igreja aqui também não. Aliás, eu não sou contente nem comigo mesmo. Eu acho que se eu morasse sozinho, eu fugia de casa. Porque eu não sou contente com nada. O rosto da pessoa é rosto de raiva. Não vemos o sorriso, não vemos o semblante de louvor e de adoração. Não, nunca está feliz, nunca. Já chega reclamando, já sobe escada reclamando, já entra em casa reclamando, entra dentro de carro reclamando, vai para o trabalho reclamando, tudo reclama, não está contente com nada. Seja bem-vindo ao grupo dos hereges. Porque são essas pessoas que vão causar divisões na vida com quem ele convive. Porque é insuportável conviver com pessoas murmuradoras. E as pessoas que só murmuram são pessoas que vão rachar uma família. Uma pessoa que só reclama de tudo que tem, de tudo que possui. Por que o Senhor me deu esse pai? Por que o Senhor me deu essa mãe? Por que o Senhor me deu esses irmãos? Por que eu nasci, hein? Essas pessoas vão causar divisões fatais com quem convive. Nunca celebram pela vida e pelo que tem. Nunca. E outra coisa, um bando de puxa-saco. Porque Judas está dizendo que são aduladores de outros. Porque bate o olho no outro e só vê possibilidades com que esse outro pode lhe oferecer. Não fala com todo mundo, só fala com aqueles que lhe podem gerar algum retorno. Bem-vindo ao grupo dos hereges. Essas pessoas arrogantes, nariz empinado, só convivem com quem pode lhe dar interesse. Nunca estão prontos a repartir, mas sempre interessados com o que vão lucrar com essa amizade. Fazer amizade com determinada pessoa é visando o que ela pode me dar.
Isso é um herege. Isso é uma pessoa que gera morte. Qual é a sua fonte de contentamento? Porque enquanto nós formos pessoas descontentes e murmuradores, nós não nos tornaremos servos, filhos de um Deus vivo. Nunca. Enquanto nós continuarmos sendo pessoas murmuradoras e descontentes, escute, nós somos hereges, em potencial. Qual é a sua fonte de alegria? Aí o Judas vai dar 3 exemplos. Veja só quem é que vai se tornar essa galera aqui. Essa galera, primeiro, verso 11 e verso 12. Primeiro, essa galera vai se tornar Caim. Porque eles vão pelo caminho de Caim. Qual é o caminho do Caim? É o caminho do ódio. É o caminho de odiar aquele que foi aceito por Deus e eu não. É uma pessoa que tem ódio dentro de si, capaz de matar o próprio irmão. Isso é o caminho de Caim, isso é o herege. Qual é a outra pessoa? É o Balaão. Essa galera aqui vai ser movida por ganância. É ganancioso, é movido por dinheiro, é movido por lucro. E o Corá? Esse Corá que está aqui no final do versículo 11, tem revolta de Corá, não sei se os irmãos sabem da história, está em Números, capítulo 16. Quando o Corá, que é um homem, juntou 250 homens, se eu não estou enganado, e disse assim, vou saber de uma coisa? Não vamos nos submeter mais a Moisés, não? Aí o pessoal disse assim, verdade, o que vocês acham de eu ser o líder? Ele disse, boa. Vocês estão comigo? Eu disse, não, então vamos pegar nós 250 e eu vou assumir. Ele disse, claro, porque eu estou revoltado com essa liderança do Moisés. Ele disse, eu também. Então a gente não vai se submeter a Moisés mais não. Ele disse, não. Aí fizeram uma chapa, ganhou o Corá, pronto, eleito. Aí foram falar com Moisés. Moisés, a partir de agora você não é mais nosso líder, eu vou assumir a liderança. Tem essa galera aqui que vai me apoiar aqui, ó, já está tudo resolvido. Você está destituído do cargo. Um golpe. Aí Moisés orou. Porque o Moisés não estava afim, o Moisés já estava pedindo para sair. E chega alguém dizendo que ele está fora, isso é a resposta à oração. Mas, aí mesmo assim Moisés foi orar. Ele disse assim, Deus, é verdade, o Senhor mandou esse cara para me substituir? Ele disse assim, eu não. Coloque todo mundo aí, você vai ver o que vai acontecer com ele, que eu vou matar tudinho agora. Aí o Moisés ora, disse, não, o Senhor faz isso não. Porque eles vão pensar que foi eu que matei. Amigo de Deus. E o Senhor entende Moisés e... Mas acontece que o chão abre, engole Corá, vivo, e a galera todinha, o bando dele, assim, dos revoltados. Foi tudo tragado. E a terra fecha. Devem estar em algum lugar aí, com as suas revoltas. Continue com as suas revoltas. Continue revoltadinho com a vida. Continue revoltado com Deus. Não vai para a vida, não. Não vai estudar, não. E não vai aceitar os seus limites, não. Continua revoltado. Como aquele que chegou no inferno e disse assim, eu não aceito que isso aqui seja o inferno. Daqui para frente isso aqui vai ser o céu, eu determino. Faz isso, talvez dê jeito. A sugestão bíblica é, muda a tua história. Assume a direção da sua casa. Porque senão você vai se tornar um herege, porque você vai contaminar tanta gente e vai causar muitas divisões. Em terceiro lugar, defina a sua identidade. Verso 17 ao verso 23, Judas está dizendo o seguinte, vocês precisam definir a identidade de vocês. Perceba aqui no versículo 17 como começa o versículo. Vós, porém. Aqui é outro assunto, gente. Agora a gente já está falando das igrejas. Agora nós estamos falando dos crentes. Vós, porém, não são assim. Versículo seguinte, versículo 20. De novo ele vai dizer, vós, porém. Mudou o assunto, mudou a narrativa. Ele agora está falando não mais dos hereges, ele está falando agora do povo. Vocês são diferentes. Mas escuta, qual é a identidade de vocês? Tem que definir. Porque de uma vez por todas, quem você é? Porque ou você é Cristo, ou você é um herege. Quem com ele não ajunta, espalha. Você é quem?
define cristão. Ou define em ser cristão ou não, mas define. Porque você está num sofrimento, numa agonia que dá dó. Sou, não sou. Não, agora eu sou. Não, não sou. Não, sou. Hoje eu me reconcilio. Aí amanhã eu desvio. Não, agora eu sou. Aí no retiro tomo uma decisão, mas depois eu já não tomo mais decisão. No congresso, assim, o fogo desceu, mas aí acabou o congresso e agora eu já estou indo para a bagaça. Então, eu mesmo já me reconciliei umas 24 vezes, que eu me lembro. Então, cara, que aflição. Não, eu acho que hoje eu não vou mais para o céu. Hoje, se Cristo voltasse, eu não iria mais para o céu. Mas fosse ontem eu ia, porque hoje é porque eu caí. Então, ontem eu era salvo, hoje eu não sou mais salvo. Porque hoje eu não sou mais, mas ontem eu era. Eu disse, meu Deus do céu. Que aflição, que angústia de alma, que falta de identidade. Você não sabe quem você é. E veja quais são as implicações de saber quem eu sou. Eu sou uma pessoa totalmente diferente desses relacionamentos naturais. Eu tenho o Espírito. A galera que já definiu ser contra Cristo, no final do versículo 19, diz que eles não têm o Espírito. Vocês são diferentes. Vocês possuem o Espírito do Senhor, então assumam uma identidade. Gosto muito de Jeremias 48:6. Esse texto me ajudou muito na minha adolescência. Jeremias 48:6 diz, fuja, salve a sua vida, mesmo que você seja um arbusto solitário no deserto. Ei, não vá com a maioria não. Tome uma decisão por você. Mesmo que ninguém vá, mas tome uma decisão pelo certo. Mesmo que marido não vá, tome uma decisão pelo certo. Fuja, salve sua vida, mesmo que você venha ficar sozinho no meio do deserto. Assuma sua identidade, quem você é. Pare de se esconder atrás de tantas desculpas. É pela crise, é pelas dificuldades, é pela família, é pelo passado, é pelo presente, é pelo futuro. Chega, quem você é. É pela forma que eu fui criado, é pela forma que eu não fui criado, é pelo que eu tive, é pelo que eu não tive. Poxa, chega, quem você é? Que aflição, você não tem uma identidade em Cristo. Vós, porém, sois diferentes. Lembre-se da palavra que os profetas falaram. Isso é normal. Vai vir uma galera que vai pôr para arrebentar com vocês, mas fiquem de pé. Vocês não conseguem enfrentar uma crise. Vocês não conseguem enfrentar uma adversidade. Vocês não conseguem enfrentar um desemprego. Parece que Deus tem que dar tudo que a gente sonha, porque senão a gente vai ficar muito decepcionadinho com esse Deus. Você é um herege. E o que eu tenho que fazer? Edifique-se. Vós, porém, amados, no versículo 20, edifique-se. Quais são os movimentos da sua vida que você está edificando o outro? Quantas pessoas nessa igreja são edificadas por sua vida? Você edifica quantas pessoas aqui nesse lugar? Ou você é daqueles que vêm e vão embora? Os indiferentes, os apáticos, os frios, os distantes. Você é essa pessoa? Então você é um herege. Porque o herege não é aquele que promove a divisão, é aquele também que não faz nada contra o que está sendo acontecendo, as divisões. Quais são as pessoas que existem aqui que você está edificando? É através de um discipulado, é através da palavra, é através do ensino bíblico, é através da mensagem, é através do abraço. Nem abraçar ninguém se abraça. Você só abraça os seus peixes, os amiguinhos, as panelinhas fétidas da igreja. Você não está nem aí se um visitante veio, porque você não liga para visitante, você só liga para você. Você não se importa com quem se converteu ou quem veio para cá chorando. Você não está nem aí, você está querendo ir para casa assim, fantástico. Então você é herege. Porque você não está fazendo nada para a edificação do outro. Você só pensa em você mesmo. Edificai-vos uns aos outros na fé santíssima. Quantas pessoas saem daqui mais fortes na fé por sua causa?
Quantas pessoas você foi lá e chorou junto com ela, injetando o evangelho na sua dor? Quantas pessoas você fez isso? Nunca, porque você não faz e nem vai fazer, porque você só se preocupa com você. Você é um herege. Você só causa divisão. Você é uma pessoa que só gera divisão por onde você passa. Você é essa pessoa, meu irmão. Vós, porém, sois diferentes. Há uma edificação, porque há uma compaixão. Existem pessoas que estão indo para o fogo. Verso 23, salve essa galera que está indo para o fogo. Quem que está indo para o fogo? Versículo 22, aqueles que estão em dúvida. Porque tem gente com dúvida, gente. Tem gente aqui com dúvida, pessoal. E ter dúvida é normal. Ter dúvida é correto. Ter dúvida é humano. A questão é quem vai sanar essas dúvidas. Ele não está falando aqui de ter compaixão com os hereges. Ele está pedindo para a gente ter compaixão com aqueles que foram vítimas das heresias. Acho interessante uma das pessoas ou uma das figuras que Judas apresenta, os hereges, verso 12, são como rochas submersas. Quantos de vocês já foram à praia ou a rios que nós olhamos pela lâmina da água e está correto? Quando se põe uma embarcação, ela quebra, porque tinha uma rocha submersa. Pois é, isso é que o herege faz. A gente olha e topa casar com essa pessoa. Casa para você ver. Coloque o seu barco nesse rio. Ele vai causar um naufrágio na sua vida, na sua alma e na sua existência. Dá o púlpito para um herege, para você ver o que ele vai causar com essa igreja. As pessoas que estão em naufrágio precisam da gente, porque eles estão em dúvidas. Como é que eu rejunto? Como é que eu junto de novo os cacos da minha vida? Como é que eu emendo isso aqui? Porque eu caí na mão desses hereges e eles destruíram a minha vida. Pessoas que estão em dúvidas. Deus ainda me ama? Será que Deus ainda me aceita? Será que Deus ainda acredita em mim? Pessoas com dúvidas. Aí Judas está dizendo, gente, tira essa pessoa desse fogo. Vem entrar no fogo junto com a gente, vem. Ei, sai daí. Sai dessa tua letargia, sai desse lugar confortávelzinho que você entendeu que isso é o cristianismo. Vem se queimar com a gente. Vamos tirar a gente do fogo, vamos. Porque está muito fácil esse cristianismo. Vem queimar-se com a gente. Cadê suas marcas de queimadura? Porque veja, tirei mais um. Louvado seja o nome do Senhor, tirei mais um. Coloquei mais um de volta na vida. Entrei no fogo para tirar aquela pessoa. Quantas pessoas se resgatou esse ano, gente? Esse ano. E quantas pessoas foram para o fogo por causa da sua negligência? Você não avalia. Que cristianismo é esse que a gente está vivendo? É o cristianismo de herege, gente. A gente está acabando com as nossas famílias, nós estamos acabando com os nossos casamentos, estamos acabando com as nossas igrejas. Porque nós estamos convictos das nossas próprias convicções, dos nossos próprios interesses, movidos pelas nossas próprias paixões. É só aquilo que me agrada. E a gente está arrebentando com vidas e histórias. Vem para o fogo. O caso é que a gente está deixando de ir para o fogo e se vestindo com roupas contaminadas da carne. Versículo 23 diz, tira esse povo do fogo, mas não se contamina com as vestes da carne, não. E hoje está o contrário, a gente está se vestindo com as roupas da carne e não tirando ninguém do fogo. Nós estamos certos. A gente não abre mão de uma cervejinha. A gente não abre mão de um brinquinho. A gente não abre mão de uma tatuagenzinha. A gente não abre mão de um joguinho. A gente não abre mão do dinheirinho. A gente não abre mão do nosso confortinho. A gente não abre mão da marquinha. A gente não abre mão do apartamentinho. A gente não abre mão de nada.
E Deus ainda é aquele que tem que abençoar e abençoar e abençoar. Mas por que eu tinha que abrir mão? Você tinha que abrir mão porque quando você não abre mão dessas coisas, significa que você não está disposto a entrar dentro do fogo. Porque quem está disposto a entrar dentro do fogo, abre mão. Abre mão da própria vida. E o que dizer dos seus próprios desejos e interesses. Pessoas que se contaminam com vestes da carne. E não tiram ninguém do fogo. Percebe? Por isso que há uma divisão entre muitos cristãos e Deus. Porque não há mais comunhão. Eu não sei mais nem onde é que Deus está. Porque a heresia divide. Em último lugar, defina o foco da sua adoração. Vamos ler juntos o verso 24 e o verso 25. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Defina a sua adoração, porque senão você se torna um herege. Por que você acha que você está de pé até hoje? É porque há um Deus que nos livrou e nos guardou de grandes tropeços. Você não vai cair, não. Você não vai cair. Porque há um Deus que nos guarda de tropeços. Você não vai sucumbir, não. Porque há um Deus que nos guarda de tropeços. Agora só se você quiser. Muitos de nós perdemos o foco da adoração, irmãos. Porque a gente só adora quem é soberano. Eu só posso adorar um Deus se Ele for soberano. Eu só adoro um Deus que sabe o que fazer. Eu não posso adorar um Deus que está perdido na história. Se Ele levar, bendito seja o seu nome. Porque Ele é soberano. Se Ele não levar, bendito seja o seu nome. Porque Ele é soberano. Toda adoração é dependente da soberania de Deus reconhecida. Porque senão não é adoração. É manipulação da divindade. E como Deus não pode ser manipulado por homem, o que a gente está cantando é a um ídolo. E se é a um ídolo, é uma heresia, porque é mentira. E se é mentira, vai arrebentar comigo. Porque é só a verdade que conserta e que liberta. Adore um Deus que nos livra e nos sustenta. Olhe para o texto de novo e veja comigo uma possível sequência. Adoremos a um Deus que nos livra e nos sustenta. Adoremos a um Deus que nos garante a nossa salvação. Adoremos a um Deus que assume o seu papel de Deus e nos coloca no nosso papel de pó. Porque aí nós reconhecemos que só há um Deus. Há um único Deus. Adoremos ao Deus curvado diante do seu Filho, o Salvador da nossa alma. Adoremos vivendo para a sua glória. Adoremos nos submetendo ao seu reinado. Adoremos reconhecendo o seu poder. Adoremos calados diante da sua soberania. Até quando? Antes das eras. Mas, agora também nesse lugar nós vamos adorá-lo do jeito que ele merece. Isso vai durar até quando? Para todo sempre. Na minha vida hoje eu assumo de uma vez por todas que a minha adoração passa a ser agora daqui para frente. Agora e daqui para frente. Agora e para todo sempre. Agora e por todos os séculos. Porque eu não posso assumir agora e não imaginar que amanhã eu tenho que continuar lutando diligentemente. Que foi assim que ele escreveu no seu versículo 3. Voltando para o início da carta, no versículo 3, ele diz: eu estou escrevendo para vocês, porque vocês têm uma batalha a ser travada. E esta batalha vai ter que ser diligentemente a batalha da fé.
porque senão vocês vão se tornar hereges. Aprendam a orar no Espírito. E o que é orar no Espírito? É orar de forma verdadeira, porque a maioria das nossas orações são orações que a gente sabe que Deus não está concordando. A maioria das nossas orações são orações que a gente tem quase certeza que essas orações estão completamente contrárias à vontade de Deus para a minha vida. E a gente continua orando. Isso é religião. Orar no Espírito é quando a gente se convence da vontade dEle e a gente ora segundo a vontade dEle. Eu encerro, irmãos, convocando a esta igreja que o Senhor me deu o privilégio de pastorear, a batalhar uma batalha pela fé de forma diligente. Por favor, defina, faça as suas definições, defina quem você é, defina o valor que você possui, defina a fonte da verdade que alimenta a sua vida. Defina o seu contentamento. Quem lhe traz contentamento? O que lhe traz contentamento? Se não for o Senhor, meus irmãos, se não for o Senhor. E defina a sua adoração de uma vez por todas. De uma vez por todas. De uma vez por todas. É o que Judas escreve. Que Deus tenha falado ao seu coração e conosco para a glória do nome dEle. Vamos orar? Senhor nosso, Deus nosso, nós agradecemos ao Senhor pela porção da Tua palavra que o Senhor nos deu hoje à noite. Obrigado por esta reflexão, Senhor, que faz com que nós possamos ter corações alertas em relação às heresias, mas também nos faz ter posturas para que a gente não se torne hereges. Senhor, é Tu quem tem nos sustentado de tropeço até hoje. Se não fosse o Senhor, nós já teríamos tido quedas fatais. Se não fosse o Senhor, nós não estaríamos aqui hoje, porque é o Senhor quem tem nos livrado de grandes tropeços. Pai, no nome de Jesus, que haja definições no meio do Teu povo, que haja maturidade no meio do Teu povo, que haja, Senhor, um despertamento no meio do Teu povo para lutar uma luta, uma batalha diligente pela fé. Pai Santo, em nome de Jesus, nos ajude. Nós não somos pedintes derrotados. Nós somos adoradores vencedores. Nós podemos adorar o Senhor através de Cristo como vencedores. Nós, porém, não somos iguais a eles. Nos ajude a ficarmos firmes, Senhor. Tire da gente a ingenuidade irresponsável pelo fato de não orarmos, não buscarmos, não lermos. Tire de nós, ó Deus, desse local tão confortável e um local tão egoísta, um local tão mau, que a gente não se compadece mais por quem está indo para o fogo. Nos ajude a entender, ó Deus, que as pessoas que já estão bem resolvidas são os hereges. Nós temos uma missão a ser feita. Nós temos uma batalha a ser batalhada. Nós temos calos ainda a serem feitos nas nossas mãos. Nos ajude para que haja cura nesta noite. Passeie o Teu Espírito nesse lugar. Porque infelizmente, Senhor, a Tua palavra diz que nos últimos dias as pessoas só queriam ouvir heresias. As pessoas iriam se cercar de líderes que iam pregar fazendo coceirinhas em seus ouvidos. Oh Deus, não permite que seja a gente, não. Nos ajude a não nos cercarmos de aduladores, bajuladores e mentirosos. Senhor, nos ajude. Porque muitos de nós estamos tão perto de sucumbir. Muitos de nós estamos tão perto de negar a fé, Senhor. Muitos de nós já somos verdadeiros hereges na nossa casa. Senhor, quantos de nós estamos acabando com o nosso casamento? Quantos de nós estamos acabando com as nossas famílias, Senhor? Por causa de uma arrogância irredutível, de serem donos da verdade, brutos e irracionais. Senhor, em nome de Jesus, quebra esses corações.
de uma vez por todas haja mudança, Senhor. E que sejam mudanças duradouras, permanentes. Não uma geração de crentes melindrosos, uma geração de crentes clientes, ó Deus. Mas homens e mulheres que se levantam para entrar dentro de um fogo e retirar aqueles que estão em tantas dúvidas. Deus nos ajude, porque as crianças dessa igreja estão com dúvidas. Tantos filhos de crentes em dúvida, Senhor. Mas elas nasceram em lares que os pais são muito ocupados. Oh Deus, tenha misericórdia da nossa nação. E tenha misericórdia dessa igreja. Em nome de Jesus. Amém.